Sabe, o cinema de terror vive uma busca quase desesperada por reinvenção. A gente já viu de tudo: casa mal-assombrada, found footage, possessão, slasher, e parece que não tem mais de onde tirar um coelho da cartola. E aí, quando a gente acha que esgotou, aparece um filme que não tenta reinventar um monstro, mas sim quem está olhando para ele. Estou falando de Good Boy, o filme de 2025 que chega com uma das premissas mais audaciosas e, ao mesmo tempo, mais arriscadas do gênero do terror. A ideia do diretor Ben Leonberg é a seguinte: e se a gente contasse uma história de horror sobrenatural quase que inteiramente pelo ponto de vista de um cachorro? E quando eu digo pelo ponto de vista, não é uma metáfora. Aqui não é um filme com um cachorro falante ou com um narrador explicando o que o bicho pensa. E sim, é um filme que literalmente amarra a câmera no chão, na altura do cachorro, e nos força a ver o mundo como Indy, um Ducking Toy Retriever da Nova Escócia, que aliás é o cachorro do próprio diretor. Essa é uma daquelas ideias que no papel é um 10 de 10. É o pulo do gato conceitual. O filme joga fora o nosso recurso mais confiável no cinema de terror, a racionalidade humana. Aqui, a gente como espectador é rebaixado. O que o dono Todd fala ou faz vira só um ruído de fundo e muitas vezes fora de quadro. Aqui, o nosso protagonista não entende de hipoteca, de luto ou de doença, e sim ele entende de cheiros, sons e lealdade. E é aí que o filme começa a construir seu suspense, porque o Indy está percebendo algo de muito errado. Caso você não me conheça ainda, olá, eu sou o Gabriel, e no vídeo de hoje vamos estar falando de um filme de terror com uma premissa bem diferente. Então já vai deixando o like caso curta o vídeo, aproveita e também se inscreva no canal e clica no sininho para não perder os próximos vídeos. E também me segue nas minhas redes sociais. Elas vão estar passando agora na tela e também vão estar aqui na descrição. E agora sim, vamos ao vídeo. A trama é simples. Todd, um cara que está lidando com o luto pela morte do avô e ao mesmo tempo com uma doença pulmonar degenerativa, se muda com o Indy para a cabana isolada que era da família. E como já é de se esperar, o lugar perfeito é para o mal aparecer. E ele aparece, mas o Todd, imerso na própria dor e na própria doença, não vê, ou não quer ver. Só que o Indy, o cachorro protagonista, vê, e além disso, ele ouve e sente. É fascinante ver como Leonberg se dedica a esse conceito. O filme foi gravado ao longo de 400 dias, e isso não é uma filmagem, é um documento, quase como um projeto de vida. E tudo isso para capturar as reações autênticas do Indy. E o resultado é que a atuação do cachorro é uma das coisas mais genuínas que o cinema de horror já produziu. Muito melhor do que muitos atores de filmes de terror por aí. O foco é total nele. Um rabo que para de abanar de repente. Um latido hesitante para um canto escuro do quarto. Um olhar fixo no vazio. Cada reação do Indy vira o nosso principal medidor de tensão. E vamos lá. Para essa ideia funcionar, o filme não pode depender de diálogo. Ele precisa de duas coisas: uma câmera que saiba como é ser um cachorro e um som que é o nosso norte. E aqui, a câmera é de fato o primeiro acerto. O diretor, que também é um cinegrafista, raramente levanta a câmera. E essa escolha cria uma mise-en-scène da vulnerabilidade. E nós, que estamos acostumados a ver tudo do alto, somos forçados a olhar para cima. O mundo se torna quase como um labirinto de pernas de mesa, portas entreabertas e sombras que se alongam. A entidade sobrenatural, quando aparece, é vista de baixo para cima, o que a torna grande e opressora. Além que o próprio Todd vira uma figura estranha. A gente quase nunca vê o rosto dele com clareza. Ele é filmado do peito para baixo, ou de costas, ou mergulhado na escuridão. E assim, o filme nos aliena do humano. Ele não é uma pessoa completa. Ele é o dono, o centro do universo do Indy. Mas ainda assim, um mistério. A gente não tá vendo a história do Todd. A gente tá vendo a história do Indy tentando proteger o Todd. Mas se a câmera é o corpo desse filme, o design de som é a alma. É quase como um narrador, mas sem ter uma narração no fundo, já que na ausência de diálogos que nos expliquem o que está acontecendo, o filme nos treina a ouvir. A gente aprende a ler o Indy através dos sons. A orelha dele se mexe, você prende a respiração. Ele rosna baixo, como um cachorro faz quando ouve algo que você não consegue ouvir, você gela. O terror em Good Boy não é o que a gente vê, é o que o Indy ouve e a gente não.
como por exemplo o ranger de uma tábua no andar de cima não é só um rangido. O uivo distante do vento não é só o vento. E o filme explora o fato de que para um cão, o mundo é um bombardeio sensorial que nós, com nossos sentidos limitados, ignoramos. O horror aqui é, antes de tudo, uma experiência auditiva e instintiva. E o silêncio é tão ou mais angustiante do que quando ouvimos sons e trilha sonora o tempo inteiro. E quando o indie congela e o mundo fica mudo, é aí que o perigo é maior. É uma identidade sonora única, paranoica e que aqui no filme funciona bem. Agora, é óbvio que o filme não é só sobre um cachorro e um fantasma. Pelo menos não um fantasma literal. A grande força de Good Boy e o que o eleva acima de ser só um truque é a sua camada alegórica. O Todd não está só de luto. Ele tem uma doença hereditária, a mesma que levou o avô dele. A entidade sombria que assombra a casa. Bom, é fácil de conectar os pontos. Aquilo é a própria doença. É a depressão. É o luto tomando forma física. É o babadoc da vez. A manifestação daquilo que tá comendo o Todd por dentro. E o Indy? O Indy é o amor. Ele é a lealdade incondicional que late para a morte, que rosna para a doença, que tenta, com todas as forças, se colocar entre seu dono e o inevitável. E aqui tá o verdadeiro pulo do gato do filme. O horror de Good Boy não é o medo do monstro, e sim é o horror da impotência. Pois pensa aqui comigo, o Indy sabe que tem algo de errado. Ele sente o cheiro da doença. Ele ouve os passos da entidade. Ele tenta avisar o Todd da única maneira que sabe, latindo, choramingando, se colocando na frente. Mas o que o Todd vê? Ele vê um cachorro agitado. Ele vê um animal reagindo mal à casa nova. E com isso, o filme é um estudo trágico sobre a falha de comunicação entre espécies. E o maior terror para o Indy é ver seu dono definhando, sendo levado por uma força que ele não entende, mas que ele sabe que é má, e não consegue fazer nada que o humano entenda. E ver isso em vários momentos é desesperador. O diretor usa e abusa do efeito Kuleshov. Ele filma o Indy olhando fixo para um canto. A gente não sabe o que o cachorro está pensando. Aí, ele corta para o vulto se mexendo no corredor. Corta de volta para o Indy, que talvez só tenha ouvido um barulho na cozinha. Mas para nós, pronto, a atuação está criada. O cachorro está apavorado. Na verdade, é o nosso cérebro preenchendo as lacunas, projetando nosso medo no rosto impassível do animal. E funciona. A gente se conecta com a luta dele. E tudo isso posto, Good Boy é um baita filme, certo? Um clássico moderno. Bom, mais ou menos. E é aqui que o filme deixa de ser um ótimo filme e se torna apenas um filme no mínimo interessante. O problema é que um conceito fora da curva não garante um filme bom. E, ironicamente, a maior força de Good Boy é também a sua maior âncora. A ideia do ponto de vista canino é inovadora nos primeiros, 30 minutos. A gente fica imerso, a gente aprende as regras, a gente sente a tensão. Só que o filme tem 73 minutos e a ideia começa a se esgotar. Pois pensa aqui comigo de novo. Quantas vezes você pode mostrar um cachorro latindo para um canto escuro antes da cena perder o impacto? Quantas vezes o Indy pode tentar alertar o Todd e o Todd ignorar antes que isso se torne, repetitivo? O filme se torna um loop. Indy percebe, Indy alerta, Todd tosse, Indy rosna. A entidade se aproxima, Indy late, Todd briga com ele, a ameaça recua e tudo se repete. A narrativa não escala de forma significativa. O horror que começa sutil e atmosférico não encontra novos lugares para ir. Ele se contenta em repetir a mesma batida. E a gente entende a ameaça, entende a dinâmica, e o resto da projeção é só uma espera pelo clímax inevitável, sem grandes surpresas no caminho. E isso leva ao segundo problema, que talvez seja o maior: o Todd, o dono. O filme faz essa escolha de nos colocar no chão, de nos alienar do humano. É uma escolha conceitual forte, mas ela tem um custo dramático. Para que a lealdade do Indy e sua luta desesperada tivesse um peso emocional real, a gente precisava se conectar minimamente com o objeto dessa lealdade. E a verdade é que, querendo ou não, a gente não se importa com o Todd. A gente se importa com o Indy e a gente se importa com o Todd porque o Indy se importa com ele. A relação entre os dois é um dado, não uma construção. A gente não vê o amor entre eles sendo formado, e sim que a gente é informado que ele existe. O Todd, de tão obscurecido e relegado a um sintoma ambulante, como a tosse e a fraqueza,
Ele nunca se torna uma pessoa. Ele é só um catalisador para as reações do cachorro, e isso esvazia um pouco do conflito. Se a gente não torce pelo humano, a luta do cachorro vira só um exercício de estilo, um instinto animal, e não o drama emocional profundo que o filme tenta ser. Além que a curta duração de 73 minutos não é à toa. E nesse ponto, é decisão sábia do diretor. Ele parece ter percebido o ponto de saturação do próprio conceito. Ele sabia que essa ideia não sustentava por 90 ou 100 minutos. E Good Boy parece em muitos momentos um curta-metragem que receberia vários elogios se fosse lançado direto para o YouTube, mas que foi esticado até o seu limite para virar um longa. No fim das contas, Good Boy é um daqueles filmes que muitos vão amar, mas que muitos outros vão acabar torcendo um pouco o nariz. E claro, o filme tem o mérito da produção. O diretor passar mais de um ano filmando o próprio cachorro no meio do nada, sem grana, sem efeito especial caro, isso é paixão. Leonberg prova que o horror mais eficaz não vem do CGI, mas da atmosfera, do som e, nesse caso, de uma emoção genuína. E o filme tem mais coração e mais ideias do que muito blockbuster de estúdio por aí. Mas ele me lembra um pouco o que rolou com filmes como Esquina Marink. São obras que se apoiam 100% numa estética, numa vibe e num conceito. E se você não embarca de cabeça, se você não compra a proposta nos primeiros 15 minutos, já era, você vai ficar de fora. E o que fica de Good Boy é essa sensação de uma oportunidade quase perfeita. A ideia era boa, a execução do som e da câmera também são boas, e a emoção que o cachorro transmite é real e comovente. Mas a estrutura, o roteiro, o desenvolvimento ficam devendo. É uma experiência que vale pela sua originalidade e pela sua coragem, mas é um filme que, ironicamente, é muito mais inteligente no papel do que é totalmente eficaz na tela. É de fato um bom garoto que quase aprendeu o truque de ser um grande filme.